Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, no reino que não existe passividade e nem prosperidade, como é a convivência dos pais com os filhos, que eles não conseguem entender pela visão. As pessoas que têm pais narcisistas, eles não conseguem pegar pela visão a razão da emoção, do sentimento. Então Deus explica que são reinos divididos, são pessoas que os pais querem gerar dentro dos filhos o sentimento que eles têm, o sentimento criado pela visão. Então depende de cada família. Quem nasceu em uma casa disfuncional, que não houve amor, não existe amor naquela casa, você vai perceber que não tem passividade e nem prosperidade. Então, nessa casa, a ruptura é repentina. O prejuízo, a perca, a ruptura que existe nessa casa vai ser sempre repentina, porque para eles não existe amor, não existe justiça, não existe verdade, não existe gratidão. Então eles vão vivendo apenas pela visão e eles não querem mudar. Para eles, isso não existe. Então os pais, eles vão tentar plantar o sentimento na vida dos filhos. Então os filhos, eles ficam sem conseguir ter visão. Os filhos, e a Bíblia explica isso. Então, quais são esses tipos de casas? Como é que você começa a detectar pela visão que você não consegue mudar nada, a não ser que você mude, você não consegue mudar nada. Então, por você não conseguir mudar nada, ou você busca o conhecimento de Deus, ou esse tipo de pais, eles vão tentar implantar o sentimento deles nos filhos. Então, pela visão, você vai começar a entender a razão da desunião. Entende o que Deus explica? Então, no cenário que existir esse tipo de coisas, que eu vou explicar para você aqui, vai existir rupturas nessa família repentina. Percas repentinas, golpes repentinos. O filho, ele pode dar golpe no pai de repente. A mãe, ela pode tomar o marido da filha de repente. A filha invade o relacionamento da mãe de repente. É algo brusco e muito repentino e destrutivo na casa de pessoas que ela sabe que algo está errado, mas ela transforma o erro em acerto. Não é que ele não tenha visão que algo está errado. É que ele não quer mudar, então ele transforma aquela visão em algo certo. Ele tenta transformar aquela visão que eles criam como uma realidade de verdade, criando outro tipo de verdade como algo certo. Então, nessa casa, nessa família, você vai perceber que os pais, eles incentivam os filhos a casar por interesse financeiro. Eles vão ensinar os filhos a não dar vazão ao amor, não crer no amor. Olhe, eles dizem assim: amor não enche barriga de ninguém. Você tem que entender, você tem que saber, porque eu tenho experiência. Então eles tentam implantar o sentimento deles nos filhos, em qualquer situação. Então vai depender do cenário da vida de cada um. Um exemplo, o pai que ele não estudou e não se formou, ele jamais vai incentivar os filhos a estudar e se formar. Ele não consegue incentivar os filhos a estudar e se formar. São poucos os casos que eles conseguem incentivar. Então os filhos, eles ficam sem entender por que é que os pais, eles não incentiva, eles não apoiam em nada, eles não se sentem, os filhos não se sentem amados, não se sentem apoiados. Então os pais, eles vão tentando ensinar os filhos quais são as razões dele, alimentando uma ilusão, uma fantasia de visão. Eles criam uma visão
porque assim eles tentam dar satisfação ao sentimento que ele tem. Entende o que é que Deus explica? Então, nessas casas que você vê, um exemplo, que a mãe é quem manda na filha já casada, a mãe quem manda na filha e manda no genro, ou o sogro é quem manda no filho, homem casado, independente, ele é quem manda no filho e manda na nora. E as pessoas não têm voz, não têm palavra, não têm objeção nenhuma. Então, as pessoas, elas usaram de medo, de manipulação em cima daquele filho. E quem entra é quem vai sofrer. Porque a pessoa não consegue entender o que é que está plantado ali. O que foi gerado ali. Então, Deus explica isso para que você entenda qual é a visão de mundo que essas pessoas têm. Então, na família que você perceber que é os filhos que mandam nos pais, os filhos, ele pode ter relação primo com primo, irmão com irmão, nada tá errado. Aqueles filhos que o pai, ele apoia, é o filho justamente no erro. Para ele não é errado. Então você vai perceber que tipo de visão é essa, que tipo de mundo é esse que eles criam. Porque a fidelidade que eles têm é apenas dele. Ele está vivendo apenas por ele. Então ele só consegue incentivar o filho se ele tiver visão de vantagem, visão de benefício. Então vai depender de cada um, de cada família. Quer dizer, se uma família estudou, se os pais estudaram, eles vão apoiar os filhos, estudar, se formar, se capacitar. Se não, eles vão dizer que, olha, pobre não precisa estudar muito. É só um exemplo que eu estou lhe dando para que você tenha visão. Qual é a ótica de mundo que essas pessoas criam para que outra pessoa que está de fora dizer, mas está errado essa sua visão, esse seu sentimento. Ele vai dizer, está errado para você, não se meta na minha vida. É errado para você, para mim não é errado. Eles não conseguem mudar a ótica, a visão de mundo que eles criaram, porque eles têm o errado como coisas certas na vida deles. Então Deus explica que nesse cenário a ruptura é repentina e eu vou ler para que você entenda onde Deus explica isso. Então, em qualquer família que você observar que os pais, eles aceitam os filhos justamente é no erro, é aqueles pais que aceitam os filhos como amante, mas como casado, eles estão brigando, eles estão desfazendo, eles estão desmotivando. Isso é uma visão de mundo que ele criou. Eles não conseguem apoiar os filhos justamente nas coisas corretas, nas coisas certas. Então, nessa casa vai existir filhos que mandam nos pais, mas os pais, eles não têm a visão. É aqueles filhos, um exemplo, que ele escolhe o que vai comer, o que vai vestir, ele só quer roupa de marca, ele só quer, o pai tem um celular Motorola, um exemplo, mas o filho diz, eu só quero se for um iPhone. Eu só uso se for iPhone, se não for iPhone eu não quero. Então o pai, ele vai fazendo todo o gosto dos filhos. Os filhos, ele mandam nos pais e os pais, eles se deixam ser manipulados porque eles criam uma visão de mundo. É uma visão que só ele se dá razão, só ele tem. Então ele não consegue crer em ninguém. Ele não crê na verdade. Então nessa casa, essas pessoas, elas vão estranhar justamente a fidelidade. Elas vão estranhar justamente a verdade, a sinceridade. Eles vão estranhar, eles não acreditam nisso. Então quando eles veem alguém querendo ser bom, eles não acreditam nessa bondade. Eles não acreditam na bondade, eles não acreditam na verdade, eles não acreditam no amor, porque eles tentam ensinar os filhos uma forma de visão de mundo, dizendo eles que estão protegendo os filhos, que estão ensinando uma realidade que os filhos não sabem. Eu sei, é assim que eles dizem. Eu sei o que eu estou dizendo, então estão querendo influenciar na vida dos filhos, até no sentimento, nas decisões. Eles estão querendo tomar decisões da vida deles, usando a vida deles
como base, como exemplo, como experiência, porque ele quer ter o domínio e o controle da situação. Mesmo ele sabendo que tem algo errado, ele transforma o erro em acerto. Eles vão criar uma visão de coisa certa. Eu sei o que eu estou fazendo. Então é justamente nesse tipo de casa que a perca, a mudança, sempre vai ser algo repentino. Porque eles não têm visão. Entende o que é que Deus explica? Por eles não ter visão e criar uma visão, que a visão dele é criada por um sentimento, uma motivação, que eles só pensam neles o tempo todo, eles vão estar sempre desfazendo de alguém. Eles vão estar sempre, o tempo todo, desmotivando alguém, humilhando alguém, criando uma visão, uma razão. Por que é que eles são assim? Por que é que eles são assim? Então, geralmente nessa família você vai ver traição, infidelidade, língua da falsidade, mentiras, doenças, percas financeiras. E eles não querem saber o que é que está de errado nisso. Onde é que está errado? Eles não querem ver. Eles não querem que ninguém diga. Eles protegem. Eles criam um campo de visão e de emoção, querendo ensinar os filhos, dizendo como uma proteção. Onde, na verdade, eles não sentem nada pelos filhos. Eles não têm sentimento nenhum pelos filhos. Então, se eles sabem que não tem sentimento, eles querem criar uma visão de sentimento. Porque eles querem ter benefício e vantagem em cima dos filhos. Entende qual é a visão de mundo que eles criam? Se eu tive, se é meu, eu posso, eu tenho direito, eu sei. Então eles não querem crer em verdades nenhuma. Mesmo alguém vendo que tem algo errado ali, naquela casa. Mesmo alguém querendo dizer, olha, tá errado isso que vocês estão fazendo com seus filhos. Mas eles não querem ver aquilo como errado. Porque eles estão protegendo a visão e a emoção. Então Deus explica que nessa casa vai haver rompiduras muito brusca, repentina. Por isso eles vão estar o tempo todo se vitimizando. Porque mesmo ele tendo a visão que eles estavam errados, eles não queriam ver que eles estavam errados. Porque eles não conseguem se pôr no lugar do outro. Porque eles não conseguem sentir sentimentos bons no outro. Eles querem ter vantagem com o outro. Deu para que você entenda? Então, nessa casa, o que é que você vai estranhar até pela visão? Você vai estranhar que eles estranham a bondade e a fidelidade. Porque se eles veem bondade, eles dizem, essa bondade sua, você quer ser muito boa. Essa bondade, o que é que você está ganhando com isso? Porque ele sabe que eles não são assim. E se ele vê alguém sendo assim, eles estão estranhando, eles não querem aprender. Eles não querem mudar. Os filhos, eles vão incentivar os filhos a casar por interesse. Entende? Nessa casa que existe isso, essa manipulação, essa falta de sentimento, essa falta de prosperidade, quem ensina isso é o próprio Jesus. Nessa casa que existe essa ausência de prosperidade, os pais, eles vão dizer, não creia no amor. Ninguém enche barriga com amor. Eu não vejo ninguém enchendo barriga com amor. Então você tem que querer um pé de pau com sombra. Então eles estão desfazendo até do sentimento dos filhos, da opinião dos filhos, da bondade dos filhos, porque ele quer ter vantagem com os filhos. Entende? Os filhos, eu vou ler na Bíblia, onde é que está escrito isso, para que você entenda. Os filhos, eles é quem vão manipular os pais. E eles vão se deixar ser manipulados porque eles têm uma visão de superação. Eu estou me deixando ser manipulado porque eu vou ter uma vantagem. Eu vou ser muito bom para esse filho. Porque ele não é uma bondade verdadeira. Entende o que Deus está explicando? Então, eles vão suprir materialmente para depois exigir daqueles filhos. Eles vão suprir de alguma forma para depois exigir
daqueles filhos, porque eles não têm sentimentos bons. E ele sabe que não tem. Ele só não sabe o porquê não tem. Ele só não sabe por que é que não tem. Por isso você vai ver a desunião até pela visão. E a ruptura é repentina. A perca nessa casa vai ser sempre de repente. Porque eles estão o tempo todo querendo se proteger, querendo se prevenir, querendo ter uma bondade, uma falsa bondade para cima dos filhos, querendo criar um sentimento nos filhos, usando toda a sua experiência e malícia na vida dos filhos, porque eles não têm sentimentos verdadeiros. Nessa casa que existem essas rupturas, você vai perceber que é sempre a mulher que ela manda no marido, ou a mulher, ela supre a casa. Então, ela tem visão que tem algo errado. Ela só não quer mudar. Ela só não quer pensar, ela só não quer buscar a Deus para saber qual é a visão dela. O que é que está errado nessa casa? Eles não creem em Deus. Entende? Deus explica, eles não creem nesse tipo de prosperidade. No amor, na verdade, eles não creem. Eles vivem pela visão. Então, na casa que você vê que é a mulher que ela mantém o marido, ou que ela não mantém o marido, mas é ela que manda no marido, o marido não tem voz nenhuma, é submisso, é capacho, é nesse tipo de casa que vai existir rupturas repentinas. Entende? Nessa casa que existe rupturas repentinas, eles vão naturalizar as coisas erradas. Então você vai perceber que eles apoiam primo com primo, irmão com irmão. Ele apoia a filha tomar o marido da irmã. Eles não estranham nada de errado. O errado para eles é que eles vão criar uma visão de coisa certa. Eles vão criar essa visão de coisa certa, porque eles não conseguem entender o que é empatia, o que é gratidão, o que é amor. Eles não conseguem crer nessa verdade. Nessas verdades que Deus explica, eles ficam tentando crer pela visão e eles terminam perdendo a razão. Então, eles criam uma visão de sentimento. Então, como é que eu vou superar? Porque eu sei que eu não tenho sentimentos bons. Então, eu vou criar uma visão de mundo, uma visão de superação. Entende? Manipulando e querendo imputar, querendo gerar um sentimento dos pais nos filhos. É onde gera essa desunião. E onde Deus explica isso, para que você entenda. Em Isaías 11:1, Deus explica, o reino do Messias é pacífico e próspero. Então, onde não existe a passividade e a prosperidade, vai existir todo esse cenário. É os filhos que dita a marca que quer vestir, a roupa que quer comer, para onde quer ir. E os filhos e os pais, eles muitas vezes, eles se submetem porque ele cria uma visão de superação. Eu vou fazer porque eu vou manipular, eu vou mandar, eu vou fazer tudo o que meu filho quer. Porque ele cria um sentimento. Ele tem uma visão de sentimento. Então ele cria uma bondade sem querer conflito. Eles não querem ser confrontados, que tem algo errado nisso. Então, mesmo que alguém diga, você está vendo que isso está errado. Está errado, mas não é da sua conta. Isso, você não está vendo, fulano, que isso está errado? Isso que estão fazendo? Está errado, mas o que é que você tem a ver com isso? Entende como eles defendem? Como é que essas pessoas defendem a visão de mundo que eles criam pela visão? Tá errado, mas o que é que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Tá errado, mas deixa assim. Eles não querem mudar e por eles não querer mudar, vai ser repentina. A ruptura vai ser repentina, porque eles estão vendo que tem algo errado. Então, na maioria das vezes, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe, ele vem ou dos filhos nos pais, ou dos pais nos filhos. Mas vai existir uma ruptura repentina. Porque eles não sabem desse tipo de visão de mundo. Eles não crêem na verdade. Entende? Então, em Isaías 11:1, Deus explica, né? O Messias, o reino do Messias é pacífico e próspero.
porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero. Brotará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para que você entenda bem essa leitura, o que Deus está explicando aqui, existe 3 vezes a palavra Espírito. Entre as 3, 4 vezes. Entre as 4, 3 é em letra minúscula. E uma só é em letra maiúscula. Essa que Deus está explicando, Espírito do Senhor com letra maiúscula, logo em seguida a leitura está com letra minúscula. O Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, tudo com a letra minúscula. Deus está explicando que eles tomam conselho por si só. Eles tomam decisões por si só. Eles veem que tem algo errado, mas eles não querem ser confrontados. Eles criam uma visão de mundo. Eles criam um sentimento. Então, quer dizer, ele exclui o Espírito Santo. Eles não creem na verdade. Eles vão vendo que tem algo errado, mas eles vão transformando dentro dele uma visão de superação, criando uma idealização de superioridade, de crescimento, de evolução. Eu estou vencendo, eu estou ganhando, não se importando com ninguém, não se pondo no lugar de ninguém. Então, eles não querem mudar. Então, tudo aquilo que eles ouvem que está errado, eles não querem ouvir, eles não querem ver, porque na visão dele, ele tem o controle e o domínio da situação. Entende por que é que Deus está explicando aqui? Uma vez em letra maiúscula, o Espírito do Senhor, e os outros espíritos, que logo em sequência tem mais 3 vezes falando Espírito em letra minúscula, é que eles excluíram o Espírito Santo da vida deles. Porque eles iam vendo pela aparência na criação que tinha algo errado. A desunião começou a florar. E eles, por não ter controle da desunião, por ele ver a desobediência, o descontrole emocional, o fruto, a plantação errada, eles vão, por não querer mudar, por não querer estudar, por não crer em Deus, eles vão criando uma visão de superação. Como é que eu venço aqui? Aí você vai ver a aula que Deus lhe dá para que você entenda essa leitura. Por isso eu dei essa pausa para explicar para você. Para você entender que as 4 vezes que está escrito Espírito, uma só é com letra maiúscula e o resto é com letra minúscula. Por que isso? Porque excluíram o Espírito Santo. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí logo em seguida, o Espírito com letra minúscula, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Se fosse o Espírito Santo que tivesse no domínio daquela casa, ele não ia mais julgar pela visão. Ele não ia mais julgar pelas aparências. Ele ia julgar pelo sentimento. Ele ia saber o que estava acontecendo ali. Então, por ele não querer o Espírito Santo, ele vai julgar pela visão. É isso que Deus está explicando aqui. Então, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade. Então, só existe a equidade nessas pessoas se existir o Espírito Santo. Então, existe a equidade. Se não existe essa equidade, o julgamento é apenas pela visão. É por isso que eles vão criando uma visão de superação.
É por isso que quem está de fora que está vendo que ele tem uma dupla visão, ele está julgando as pessoas apenas pela aparência, ele está vendo que está fazendo algo errado, mas ele não quer ser confrontado. Ele não quer ser confrontado, então ele vai criar, essa é a menina dos meus olhos, esse é o meu príncipe, é o meu rei, porque ele vai tentar criar um sentimento naquela pessoa, idolatrando uma pessoa. Entende o que Deus está explicando aqui? Então ele não quer ser justo, ele não quer ser verdadeiro, ele não quer falar a verdade, ele não acredita mais na verdade, ele está o tempo todo querendo ter vantagem, querendo ter benefício com pessoas. Porque eles aprenderam na vida deles que verdades não levam ninguém a nada, que amor não enche barriga, então eles não querem saber mais de Deus. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Então repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. É por esse motivo, por não quererem o Espírito Santo, é que os pais, eles terminam jogando praga na vida dos filhos. Entende o que Deus está explicando aqui? Por ele não querer a equidade, eles matarão o ímpio com o sopro da sua boca. Porque por eles ter criado um sentimento, por eles viver pela visão, julgando, maldizendo, maltratando, depois eles vão querer mudar, uma mudança de superação. Essa mudança que eles têm, eles vão agora tentar superar o sentimento, criando um sentimento. Criando uma idealização. É por isso que sempre acontece essa desunião entre pais e filhos. Porque os pais, eles querem imputar nos filhos um sentimento, uma verdade, uma vantagem, um interesse. Porque eles perderam a esperança. Que tipo de amor? Se eu não amo? Se não consigo amar? Entende? O que é que a aula que Deus está dando aqui? Então, por eles não crer na equidade, né? Os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Deus está ensinando que até a justiça para eles, a justiça de Deus não é justiça. Porque eles vão ver a desvantagem. Do sentimento que eles criaram, a visão de mundo que eles criaram. Então, até quando Deus entra para fazer justiça, eles vão maldizer, eles vão se massacrar, porque eles não entendem nada sobre a palavra. Entende? E a justiça será como um cinto nos seus lombos, e a fidelidade um cinto de suas entranhas. Eles só são fiéis com eles mesmos. A fidelidade são como um cinto nas suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. É as crianças que vão mandar nos pais. É isso que Deus está explicando aqui. Eles não querem mais se posicionar e educar os filhos. E saber o que é que está acontecendo pela visão. Por que é que os filhos não obedecem? Por que é que os filhos são tão exigentes? Só querem roupa de marca, só querem comer o que quer, só querem assistir o que quer. Então agora, já que ele não crê no amor, eles vão dar os filhos, suprir os filhos para tentar ter vantagem com aqueles filhos. E quando eles veem que eles não conseguiram, vai haver a ruptura. Entende o que é que Deus está explicando? Vai haver a ruptura. Então Deus diz aqui que está tudo errado, né? Então Deus está falando aqui nos animais para que você entenda a visão do ser humano. Até com os animais a gente vê quando tem algo errado. Quando você vê um cachorro lidando com o gato, brincando, como eu via na minha casa, geralmente, cachorro com gato, eles não se dão bem.
O cachorro, ele bota para pegar o gato, e o gato bota para zunhar o cachorro, e aquela gritaria. Então, Deus está explicando que, quer dizer, na casa que gato e cachorro, eles se dão bem, é estranho. Não é estranho? Mas eles não têm isso como estranho, e eles vão dizer, na minha casa, eles transformam as coisas erradas sempre em certas. Tá errado, mas eles não querem saber o porquê que tá errado. Gato e cachorro não se dão junto, mas na minha casa os dois brincam um com o outro. Porque eles não se questionam, eles não se perguntam, eles não creem na verdade. Então eles estão, tudo que eles não sabem, tudo que eles não sabem a razão, eles vão buscar uma satisfação que dê razão a eles. Aquele sentimento e aquela visão. Quem nasce em família espírita sabe muito bem como é. Se o filho morre cedo é porque veio complementar um problema de outra vida. Se morreu na barriga porque na outra vida era que abortava. Por isso que eu não conseguia ter filho, porque na outra vida eu abortava para não desmantelar o meu corpo. É assim que eles pensam. Tudo que eles estão vivendo é problema de outra vida ou alguém é o culpado. Eles nunca querem pensar por quê. O que é que tem de errado em mim? O que é que eu tenho que mudar? Eles não querem pensar porque eles não aceitam a mudança. Então Deus está explicando aqui que eles vão ver que tem algo errado, mas eles não querem saber o porquê está errado. O que é que está errado? O que é que eu tenho que saber? Onde eu tenho que mudar? Então, por eles não querer mudar, eles vão criar uma visão, uma ótica de mundo, um sentimento. E é por isso que eles nunca vão estar satisfeitos. Então, Deus está dando aqui como exemplo os animais, para que você entenda. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deleitarão juntos. Quer dizer, Deus está explicando aqui. Que é o filho saindo com animais, tendo relações sexuais com animais, primo com primo, irmão com irmão. Tá tudo errado. E o leão comerá a planta como um boi. E o leão comerá a planta como um boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará a sua mão na cova do balisco. Quer dizer, eles vão ver pela visão, é isso que Deus está explicando, que eles vão ver pela visão que tem algo errado naquela casa. Mas eles estão buscando uma razão. Por que é que está errado? Por que é que eu estou perdendo? Lá na minha casa, uma época que eu era ainda uma criança, que a minha mãe e o meu pai começaram a perder tudo. Eles começaram a perder tudo. Eles não tinham dinheiro nem para encher os pneus da carroça. Enchiam os pneus da carroça com capim. Então eles buscaram por quê? Por quê? Porque tinha um saguinho dentro de casa. Depois que tirou o saguinho, as coisas começaram a andar. Então eles acreditavam que era o saguinho. Foi o saguinho que a gente criava, por isso a gente estava perdendo. Depois que a gente se livrou do saguinho, as coisas começaram a andar de novo. Eu ainda era uma menina. Mas Deus me explicou. Hoje é que eu sei por que eles estavam perdendo tudo. Porque na época meu pai tinha um amante. Então quer dizer, eles não querem saber o porquê estão perdendo. O porquê estão adoecendo. O porquê tem desunião. Eles não se questionam. Eles não ruminam. Porque tudo que eles estão vivendo, na casa que não há prosperidade, tudo que eles estão vivendo, eles vão buscar uma razão. Por que é que eu estou vivendo isso? Então, só pode ser problema se tiver uma explicação. A culpa é do animal, a culpa é da macumba, a culpa é da inveja de alguém. Sempre tem que ter um culpado, porque eles não querem pensar, porque eles não querem mudar, porque eles não querem buscar a Deus para que ensine a eles sobre uma verdade. Então, se eles criam uma verdade dentro deles, tudo eles vão buscar uma justificação, uma razão de ótica. Como é que eu vejo isso aqui? Então ele julga sempre pelo um sentimento.
Entende por que não dá para que você entenda qual é a relação de pai com filho ou de filho com mãe, que ninguém consegue dizer que tem algo errado para eles acreditar que está errado. É um sentimento que domina eles. É um sentimento que eles criou de autossuperação. Então, quando você vê numa casa que a sogra, ela manda na nora e manda no filho, e você fica dizendo que tem algo errado, que tá errado aquilo ali, e aquela pessoa, ela não consegue acreditar, ela não consegue ouvir, é como se a pessoa vivesse debaixo de uma hipnose, é como se a verdade para ela fosse outro tipo de verdade, mesmo ela perdendo, mesmo ela vendo que ela está perdendo em tomar um partido de uma pessoa que está sempre se opondo a algo errado. Por quê? Por que é que ela não consegue mudar? Porque ela criou uma superação, uma visão que ela está sempre por cima. Ela está naquele controle, ela tem o controle e o domínio da situação. E é por isso que você não consegue entender pela visão. Porque é que tem filhos que mandam nos pais, porque é que tem pais que mesmo vendo que os filhos estão errados, eles estão aplaudindo aqueles erros. Eles estão sempre inflando o ego daqueles filhos. Eles estão sempre desfazendo de alguém para motivar outro alguém. Por que é que eles criaram essa visão? Tá errado, mas é meu filho. Tá errado, ó, só prenda suas cabritas. Não tem esses pais que diz assim? Prenda suas cabritas, porque o meu carneiro tá solto. Quem tiver suas filhas, que prenda. Ele sabe que tem algo errado, mas ele não quer confronto. Ele não quer pensar. Ele não gosta da verdade, ele criou outra verdade, porque no sentimento dele, na visão dele de superação, ele está plantando para ele. Ele tem medo de confrontar. Então ele criou na mente dele, na cognição dele, uma verdade, uma superioridade. É por isso que Deus diz que a ruptura vai ser repentina, porque está tudo debaixo dos olhos dele, mas eles criaram outro tipo de verdade. Então, quando eles veem que estão perdendo, eles estão sempre condenando alguém, justificando, botando a culpa em outra vida. Quer dizer, na minha casa era assim. Minha mãe dizia, eu perdi todos os filhos porque em outra vida eu abortava e não queria ter. Nessa vida eu queria ter e não conseguia. Desmantelei meu corpo 10 vezes tendo filho, mas não conseguia criar meus filhos. Porque na outra vida eu abortava. Entende? Que eles não, por ignorar a visão, por justificar a sua satisfação, por não querer uma verdade, criar um tipo de verdade, querendo viver coisas que sabe que está errado, mas ele quer viver aquilo ali, eles não conseguem mais ser confrontados pela verdade. Então a ruptura para ele, quando ele se depara com o filho tendo que casar, para ele é uma dor. Para ele é uma facada aquilo ali. Para ele eles não concordam com Deus em nada. Eles não conseguem acreditar na verdade em situação nenhuma. Em lugar nenhum. Então mesmo Deus praticando justiça na vida deles, Deus não é justo. Para eles, amor não enche barriga de ninguém, verdade não dá nada a ninguém. E eles tentam imputar nos filhos um sentimento, uma visão de mundo. Eles estão tentando ensinar aqueles filhos para tentar ter lucro, ter vantagem. Então você sempre desconfie de pessoas que elas não lhe apoiam em nada. Você não consegue mudar isso. E eu achei isso muito estranho no trajeto da minha vida. Como assim a mãe não apoia o filho casar? Ah, eu não apoio porque eu sabia como não prestava. Ela está tirando todas as conclusões da vida dos filhos da vida dela. Tudo que ele está falando é pelo passado dele, é pela experiência dele, é querendo imputar aquele sentimento naquele filho. É por isso que ele está julgando, maldizendo, falando mal, porque ele quer que o filho tome as decisões dele, com as experiências dele. E aí aqueles filhos, eles não vão conseguir viver outro estilo de vida, porque a palavra tem poder. Então, se os filhos não têm conhecimento sobre o espírito e sobre a alma, eles vão viver baseados justamente no mesmo estilo de vida dos pais, porque eles não crêem na palavra. Eles não acreditam que é da palavra que nasce um sentimento.
E se a gente vive falando mal, vive justificando a razão da fala, porque a gente não acredita na verdade. E Deus deixa isso muito bem claro. Então, como o pai ou a mãe está sempre contra aquele filho? Por que ele está sempre contra o filho? Tem que ter uma explicação para isso. Quer dizer, o filho quer casar, a mãe acha errado é o filho casar. Por quê? Porque ela está querendo que o filho tome decisões por ela. Ela quer tomar decisões pelo aquele filho porque ela não quer perder, porque ela quer ter vantagem, porque ela quer viver a vida do filho. Então ele está dizendo que está pensando no filho, onde na verdade ele não consegue pensar no filho. Ele não consegue. Então na primeira objeção você até acredita que a mãe, e principalmente quando quebrou a cara, bem que a minha mãe estava certa, bem que a minha mãe tinha experiência, bem, mas não é bem assim. Quer dizer, quando o filho separa que começa a trabalhar, a mãe não consegue apoiar o filho naquele trabalho, e sim no trabalho que ela quer. Por quê? A mãe está querendo manipular o filho justamente naquele tipo de trabalho que ela quer. Porque é naquele trabalho que ela tem algum benefício, alguma vantagem. Se o filho está querendo trabalhar em outra coisa que ele vai perder o controle daquele filho, ele é contra. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele vai estar sempre do contra o filho, porque ele não consegue se pôr no lugar do outro, porque ele não tem amor, porque ele vive pela visão e por uma razão de ótica. Ele tem a visão dele, a satisfação dele. Então ele está dizendo que está pensando no filho, ele está mentindo. Ele está mentindo e omitindo e fingindo o tempo todo. E às vezes ele não tem consciência disso. Ele não consegue ter consciência disso. E se ele tiver a consciência, o que vai mudar? O que é que vai mudar se ele tem a consciência? Tem consciência, mas o sentimento é quem domina a razão. Então, se ele só tem sentimento nele, foi o que eu li aqui para você, ele é fiel a ele mesmo, ele só consegue abrir a boca por ele. Então, em algum momento você vai perceber que ele consegue lhe apoiar, lhe incentivar, porque ele tem uma visão, um sentido, uma razão. Mas quando ele perder o controle, ele vai jogar praga, ele vai maldizer, ele vai maltratar porque ele perdeu o controle da situação. E é por isso que vai vir as rupturas e até morte na família, porque a palavra do pai ou da mãe, no mundo espiritual, ele tem força na vida do filho. Ele tem força. E a maioria, eles sabem disso, principalmente se vier do espiritismo, da bruxaria. Ele vai dizer, ai de você se eu abrir a minha boca e lançar uma praga na sua vida. Viu? Não me desafie, não. Ele só não sabe como funciona do lado do bem. Do lado do mal, ele sabe. Do lado do bem, ele não paga o preço. Ele não sente amor. Ele não tem paz, não tem empatia. Então, ele usa para manipular, para mandar, para ter o controle da situação. Entende? Então, aqueles filhos, eles vão sofrendo de transtorno mental, de insônia, de perturbação, porque a força dos pais tem poder no mundo espiritual na vida dos filhos, e eles sabem disso. A maioria, principalmente se for espírita, ele sabe que tem poder. Ele só não sabe que tipo de poder é esse, então ele quer controlar. Ele quer ter vantagem com aquele filho. Ele quer dizer que está pensando no filho, onde na verdade ele está pensando nele. Então mesmo ele vendo, ele tendo a visão que tem algo errado, eu sei que está errado, mas e daí que está errado? Eu sei que está errado, mas não é da sua conta que está errado. Eles já tiveram a visão que está prejudicando o filho, mas ele não prejudicando a ele, é isso que eles querem. E é isso que Deus explica aqui. Que não existe prosperidade nessa casa. Não é o reino espiritual do Messias. Deus diz, o reino do Messias é pacífico e próspero. Então não existe passividade, não existe cumplicidade, existe autoridade, existe manipulação, existe controle da situação, e não existe prosperidade aí. Então, qual é o tipo de casa que você vê que não existe a prosperidade? É o que Deus explicou aqui. É os pais que mandam nos filhos, é os pequenos que mandam nos grandes.
Entende? Eu escrevi no começo para que você entenda o cenário das pessoas que elas, mais ou menos, elas têm uma visão do mundo espiritual, de ter tido experiências na vida dela, mas elas não quiseram ceder, não quiseram retroceder, não quiseram mudar, e agora elas vão tentar imputar nos filhos um sentimento dizendo que é pensando nos filhos, sendo uma mentira. Então eles vão apoiar os filhos justamente nos erros que ele cometeu. Se o pai foi promíscuo, ele vai proporcionar que os filhos têm mesmo que se prostituir. Não, ele não. Mulher, bote pocando em mulher. Bote pocando, bote rasgando em mulher. Entendeu? Ele quer sugar a mulher, ele quer ter vantagem com a mulher, ele não quer ser o homem da casa. Então vai ser uma casa totalmente dividida. O sentimento é cada um por si, não existe fidelidade. Vai ser fiéis, eles são fiéis a eles mesmos. Todos eles nessa casa que não crê no amor, eles são fiéis a eles mesmos. Porque quando eles tiveram visão que não existia amor, eles não quis mudar. Eles não quis retroceder. Então o que é que eles quiseram? Manipular. Eles criaram uma visão de manipulação, de divisão e de facção. Então, alguém de fora que pegar essa visão, ele vai dizer, não se meta na sua vida, porque ele já sabe que tem algo errado ali. Que tem uma mentira, uma manipulação, um jogo ali. Estão vivendo, jogando um com o outro. Mas eles não querem mudar, porque eles criaram uma visão de superação, criando um sentimento. Então, nessa casa não existe fidelidade. E eu li para que você entenda o passo a passo do que Deus está explicando. Então, nessa casa é justamente o erro que ele vai apoiar. É os filhos casar por interesse. Olha, não quero meu filho casando com ralé, com pobre. Olha, ninguém enche a barriga com amor. Olha, você tem que ser assim, porque você não viveu o que eu vivi. Porque isso, porque aquilo. Então, ele vai estar sempre do contra na vida dos filhos. Ele vai estar sempre no desafio, no desaforo, tentando pacificamente, mas depois ele se levanta contra. Depois ele se levanta contra. É por isso que Deus explica que vai haver rompiduras nessa família. Vai existir percas repentinas. Percas de finança, percas de filhos, porque eles não querem ter visão da verdade. Que verdade é essa? Eles não creem mais na verdade porque eles não creem na fidelidade. Por que é que eles têm que se pôr no lugar de alguém? Porque eles não creem no amor. Porque eles quiseram ter vantagem com o amor. Eles não sabem, na verdade, sobre as coisas de Deus. Eles quiseram ter vantagem com pessoas. Entende o que é que Deus está explicando? Então, nessa casa, você vai perceber até pela visão. E Deus explicou aqui o cenário, como é a visão deles. Porque a visão deles é totalmente pelo sentimento, pela visão de vantagem, pela visão de controle. Então, mesmo eles tendo visão que tem algo errado, eles não querem mudar, porque eles não se põem no lugar de ninguém. Se eles estão perdendo, eu não perdendo, eu não sofrendo, eu não fazendo comigo, não é comigo, não se importe com a ssua vida. Eu sei que tem alguma coisa errada aí, mas não é da sua conta. Quando alguém vai dizer, você não está vendo que isso está errado? Está errado, mas não é da sua conta. Porque eles não querem pensar. Porque eles não querem retroceder. Porque eles não querem mudar. Então os filhos vão sofrendo. Os filhos vão sofrendo, querendo entender pela visão esse tipo de amor, essa superação. Que sentimento é esse? Que amor é esse? Eles criaram uma visão de amor. Uma visão de controle, uma visão totalmente de manipulação. Você conhece famílias assim? Então é justamente nessa casa que o marido, muitas vezes o padrasto, ele sai com a mãe, sai com a filha, e a mãe fecha os olhos para não ver, porque ela não quer perder o marido, não quer perder o controle financeiro. Eles não querem perder, eles são dominadas pelo medo.
pelo sentimento do medo. É justamente nessa casa que às vezes a mãe descobre que o marido da filha sai com a filha, sai com a irmã dentro de casa. É justamente nesse tipo de casa que o homem, como eu conheço, engravidou a mãe e a filha, aqui na minha cidade. Engravidou a mãe e a filha, tava a filha com barrigão, a filha e a mãe. Mas quer dizer que aquela mãe nunca viu nada? Viu, mas não quis mudar, não quis acreditar, não querem. Entende? E por isso que as rupturas, as percas, é justamente nesse tipo de casa que os filhos vêm e roubam os pais. Dá o golpe naquele pai. Porque eles nunca quis pensar no filho. Eles quis ter vantagem com o filho. Eles quis ter lucro com o filho. Eles quis ensinar os filhos tudo aquilo que ele aprendeu no mundo. Entende por que é que vem a ruptura repentina? E eles não conseguem ter visão, porque se não tem visão, agora eles vão jogar praga e vai existir mortes, como Deus explica. Porque a palavra tem poder. E eles não crêem na palavra. Eles não crêem no amor. Porque quem não crê no amor, não crê na palavra. E Deus explica isso no manual de vida. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.